Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21 até o 31, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não me ouves a lei? Acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filho não da escrava, e sim da livre. Amém? Eu quero pregar o tema: graça ao desgraçado. Escandalizou o nome? Feio, né? Graça ao desgraçado. O que é o desgraçado? O desgraçado é o que não tem a graça. Poderia suavizar, poderia dizer favor ao desfavorecido, mas eu prefiro afundar. Eu queria convidar e chamar, principalmente os líderes de discipulado, os pastores daqui da igreja que me auxiliam, a liderança que tem mais tempo, quem sabe mais maturidade, porque eu acredito que essa noite nós vamos aprofundar um pouco mais. Talvez eu escandalize alguns, mas eu vou pregar a palavra. Eu não tenho dúvida que 80% das pessoas que aqui estão sentadas, e aquelas que me veem, ouvem, porque esse culto é transmitido ao vivo, ou verão, não entendem esse texto se lê-lo. Então eu vou precisar que você ore por mim, porque a minha missão é te pregar de forma simples, clara e objetiva, entregar a você as revelações de Deus, oferecer a graça a você que é o desgraçado. Inclina sua cabeça. Tua hora não é de orar por você, mas de orar pela minha vida. Senhor, eu estou aqui e quero ter a tua ousadia. Já há umas 2 semanas esse texto arde em meu coração. Pude pregá-lo na quinta, na igreja lá do Lealdade, não com esse contexto, mas pude dar umas pinceladas. E eu preciso da tua ajuda. Me dá as tuas revelações, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Você pode dizer amém? Deixa eu te explicar algumas coisas, 5 minutos aos visitantes. Normalmente a mensagem minha, que eu entrego 40 minutos no máximo, 30 minutos a 40 minutos. Você vai lá no YouTube, você vai ver que a maioria das minhas pregações, 30 minutos, 32, 33. Deixa eu te falar algo. Carta aos Gálatas. Gálatas é uma região, não é uma cidade, é uma região como se fosse um estado, né? Então é como se fosse carta aos mineiros, não é carta a Belo Horizonte, mas a região de Minas. E Paulo estava preocupado para aqueles filhos na fé, com aqueles filhos na fé. Foi Paulo que evangelizou aquela região, que deixou-se enredar, deixou-se seduzir pela religiosidade. Paulo vai lá e anuncia o evangelho por aquele que não tinha promessa. Os Gálatas não tinham promessa, eles não eram judeus, eles eram um povo sem a promessa.
E Paulo anuncia a eles o Evangelho. Passado alguns anos, pessoas se aproximaram dos Gálatas, se dizendo cristão, e quiseram encaixotar eles em regras, em costumes judaicos. Naquela época já havia uma religião, os judeus eram uma religião, e eles tentavam tirar os Gálatas da liberdade que Cristo conquistou para nós, e tentou seduzir os Gálatas com normas, maneiras, formas. E é o que de fato hoje acontece. Passado 2000 anos não está diferente. Pessoas chegam a perguntar quais são as regras da tua igreja, qual é a doutrina da tua igreja. Mas que doutrina pode ter uma igreja senão a do amor, né? Que doutrina pode ter a partir do momento que eu amar as pessoas como eu amo a mim, e amar a Deus acima de tudo, eu sou um cristão. Eu não preciso de doutrina nenhuma. Só fazendo isso já resolve, já engloba toda a lei. Então essa noite, quando eu estiver pregando, eu espero encontrar os desgraçados, os desfavorecidos, aqueles que imaginam estar vivendo a graça. Por isso que eu chamei os pastores. Por favor, não cochile, fique atento, é coisa rápida. Eu chamei os pastores, convidei eles, porque eu quero levar você para um nível mais profundo. E a gente precisa ir com cuidado. Algumas pessoas olham para mim e falam: mas de novo você vai falar da graça? Você quer que eu fale do quê? Você quer ouvir que Deus não te ama, mas Ele te ama. Você quer ouvir que foi você que escolheu Ele? Não, Ele te escolheu. O máximo que você fez foi aceitar a escolha. O máximo do máximo. E esta noite, a hora que eu estiver pregando, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero aprofundar você nessa delícia de viver a graça, a santidade que a graça proporciona, a mudança de pessoas e mudança de caráter. Eu peço então, vamos pregar. Eu queria que você lesse os versos 22 e 23, bem rápido. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Olha para mim, deixa eu te ensinar. Abraão foi escolhido por Deus. Deus faz uma promessa àquele homem e diz: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te enviarei, e eu farei de você pai de multidões. Ocorre que, passado muitos anos, ele não gerou filhos, e ele reclamava: quem será o meu herdeiro? Filho do Damasceno, o meu servo, quem será? Mas havia uma promessa que Deus tinha feito. Ele não espera a promessa, ele e a esposa tomam uma decisão, pegam uma escrava da esposa, uma mulher egípcia, Agar, nova, saudável. A esposa dele era estéril, Sara era estéril. E ela olha para ele: amor, vamos fazer alguma coisa. Faz o seguinte, pega a escrava, tenha relação com ela, o filho dela é meu, porque se ela é escrava de Sara, obviamente que o filho da escrava passa a ser de propriedade de Sara. Você entende isso, não? O nome da escrava, Agar. A escrava gera, nasceu, ela realmente não tinha problema, e nasceu o filho. Ocorre que, passado alguns anos, a promessa se cumpre. 1 ano antes, Deus vem e visita e fala: olha, daqui 1 ano você vai ficar grávida. Ela falou: como? Eu já tenho 90 anos. Ele falou: mas vai ficar. Ela dá uma risada e ele falou: porque você sorriu, vai pôr o nome dele de Isaac. Pronto, vai chamar filho do riso. 1 ano depois, aquela que era estéril, aquela com 90 anos, segundo a palavra, já não menstruava mais, ela engravida e gera o filho, e nasce o filho, nasce Isaac. Isaac era o filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O primeiro filho era o filho da carne, Ismael. Começam a crescer os meninos, e o Ismael, o mais velho, começa a judiar do mais novo. E a mãe olha e fala assim: mas tudo na Bíblia, irmão, isso aqui é tudo Bíblia, livro de Gênesis. Ele olha e fala: cara, mas está judiando meu filho, eu não quero o filho dele, não, eu não quero. E ele fala para Abraão: manda ele embora. O pai
com o coração cortando, Deus fala para ele: Abraão, manda esse menino embora, que eu cuido dele, eu vou cuidar dele, mas a promessa é sobre Isaac. De fato, segundo a Bíblia, Ismael gera filhos, ele é hoje os pais, principalmente dos árabes basicamente, e Ismael gera a descendência que vinha a ser a descendência de Jesus. Então, o que o texto está falando, ó, vamos simplificar para você. Você é filho de Agar, a escrava, ou você é filho da livre, que é Sara? Você entende o que ele quis dizer? Aquilo que está tão complexo. Aí eu vi uma analogia, eu vi um pastor pregar, e ele fez uma forma figurada, não está na Bíblia, mas eu achei legal. Vai servir para entender o que você entende. Imagina, 25 anos, Agar chega, isso não está na Bíblia, no pré-natal. Ela vai lá, pastor Paulo, não sabe coisa de pré-natal, obstetra? Vai lá, mulher grávida vai lá, e ela chega barrigudinha, né? E outras mulheres tudo barrigudinha, pergunta: está grávida? Eu falo: estou grávida. Como que aconteceu? É fácil. Eu tomei umas vitaminas, comi umas comidas fortes, uns cordeiros, meu senhor preparou umas comidas melhor para mim. Eu aprendi o tal da tabelinha, menstruei no dia tal, terminei no dia tal, me contaram para mim que eu fico fértil no dia tal. E cara, na primeira, mano, porque aqui comigo eu sou fera, ela disse. O Abraão teve relação comigo, ela era estéril? Não. Ela era fecunda? Era. Abraão, ele ainda tinha relações, e o sêmen fecundou o óvulo e aquela mulher engravidou. Ela contou como conseguiu. Isso é a força do braço. Essa é Agar. Passado 10, 12, 13 anos depois, chega lá agora no mesmo obstetra, na mesma sala, uma velha, 90 anos, provavelmente cheia de rugas, cabelos brancos. Ela entra com a barriguinha também. As outras mulheres olham para Sara. O que está acontecendo? Está com barriga d'água? O que é? O que foi? O que pode ser? Quem sabe gases? Ela falou: não, estou grávida. Como? Não, eu estou grávida. Mas como você ficou grávida? Me explica como pode ser uma mulher ficar grávida com 90 anos. Ela disse: eu não tenho como explicar, isso é graça. Eu acreditei, Deus fez o resto. Isso é graça, não tem explicação. Tudo que tiver explicação é Agar. Tudo que for atribuído a Deus é Sara. Não tem como. Imagina ela tentar explicar. Não, sabe o que é? É o que? Ela sempre foi estéril. É o que? Ela não menstruava. É o que? Não tem explicação. É graça, é favor. E aí Paulo está falando para os Gálatas: você quer viver do favor, daquilo que você não poderá explicar, daquilo que é a oferta que Deus faz a você, ou você vai querer viver do merecimento? Afinal, eu tenho 25 anos, sou a menina, a Agar. Eu fiz, eu tomei isso certinho, eu contei os dias certinho, eu fiz tudo certinho, então eu mereço, obviamente eu mereço ter um filho. E aí é o filho da escrava, porque vai sempre contar com a força do seu braço. Olha o verso 24, eu quero falar um pouco sobre os filhos de Agar, dos desgraçados, aquele que não tem a graça. Verso 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Esta é Agar. Sabe quem está aqui hoje e é o desgraçado? Não fica triste comigo. Para de achar que quando eu te chamo de desgraçado, eu estou te xingando. Desgraçado é quem não tem a graça. É aquele cara que olha e fala: eu vou no domingo, e porque eu vim aqui eu mereço. Você acha mesmo que merece algo?
Você acha mesmo que você vai impressionar Deus porque você está aqui? Você vai impressionar Deus se estiver aqui como um adorador grato, mas como alguém que veio pedir? Você acha mesmo? Você acha mesmo que alguma coisa que você faça vai mudar a opinião que Deus tem por você? Ele te ama e pronto. Você está acordado, não? Ele te ama e pronto. Só que o filho de Agar, ou os filhos de Agar, ou as filhas de Agar, sempre em algum momento vai dizer: eu tenho 15 anos de igreja, eu conheço um cara que teve 1 hora de igreja, morreu e foi para o céu, o bandido da cruz. 1 hora antes dele morrer, quem sabe até menos, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje você estará comigo. Não precisa ficar contando quantos anos você está. Diga: faz 15 anos que eu sou um adorador, uma adoradora, um homem grato, uma homem grata. Os filhos de Agar, diz que nesse texto ele diz que são os filhos de Jerusalém. É o daqui, é o que querem apartamentos, é o que querem carros, é o que querem bens. Você acha mesmo que se você tiver muitos apartamentos, muitos carros, vai de fato impressionar o Deus que é dono de tudo? Você acha mesmo que você vai impressionar Deus? Nada contra você querer ter coisas, amados, mas a coisa mais preciosa que você e eu temos é aquela Jerusalém celestial, aquele endereço que um dia eu e você vamos para lá. Mas os filhos de Agar ficam tristes, porque eu não tenho carro. Eu não tenho carro, pastor. Como um filho de Deus tem carro? Não tem carro, como? Como um filho de Deus não tem um carro novo, pastor? Como isso, pastor? Amados, eu queria prometer para você que Deus vai te dar um novo. Queria prometer que Deus vai te dar outro. Eu até queria prometer que Deus vai te dar, mas eu só consigo te prometer uma coisa: todos os dias da sua vida está contado. Todos os momentos da sua vida o Espírito Santo estará com você. E não será essa casa nova ou esse carro novo que te fará mais feliz. Você vai prestar atenção que 1 ano depois você vai ter outros problemas e vai começar a reclamar se você for um filho de Agar. Você vai ficar feliz. Quantos tem aqui que já não comprou um carro, ficou super feliz, depois teve outros problemas? Amados, eu preciso e você precisa de paz. Essa é a colocação. Sabe aquela coisa os filhos da aliança, da escravidão, acha que merece. E se frustram, você está prestando atenção? Se frustram quando não recebem. E se frustram com quem? No final das contas, me fala. Vou repetir. Os filhos da aliança, da escravidão, acreditam merecedores. Porque jejuam, porque oram, porque dão um dízimo, porque não faltam à igreja. E quando eles e elas não têm, elas se frustram. E se frustram com quem? Com Deus. Com Deus. Agora Deus se destitui da sua glória, desce do seu trono, toma aparência e forma humana, cria pele, vive entre nós, paga um preço que você não conseguiria pagar, paga um preço que eu e você não conseguiria pagar,
prepara uma morada celestial para você viver a eternidade com Ele. Você está querendo me reclamar? Frustrado? Você é filho da escravidão. Talvez você olhe para mim e fale: não gosto dessa igreja, eu gosto daquela outra que me promete isso, que promete aquilo, que promete aquilo outro. Querido, eu não sei o que te promete, mas eu quero dizer o que Deus te prometeu. Que Ele foi, e que Ele estava preparando o lugar, e o lugar que Ele estivesse, você e eu estaria também. Se você é filho de Agar, quando você ouve essa mensagem, e eu queria falar aos pregadores, este ano foi muito profundo para mim. Eu prego já há 16 anos. E esse ano as revelações de Deus para a minha vida são muito maiores. Sabe aquele texto de Deuteronômio 28, que a gente diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tomando cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então eu vou te abençoar. Eu já falei ele. Mas todos os mandamentos hoje se resumem em 2: ama o próximo e ama a Deus. Cumpre isso, apenas isso, e você estará no caminho certo. Você fará da tua vida um mundo melhor, das pessoas que estão ao seu lado uma vida melhor, e você estará muito mais próximo de Deus. Deixa eu falar para os pastores e para os líderes. Às vezes nós vamos na casa dos nossos liderados, aí eles reclamam da vida, né? Aí eles olham assim: ai, pastor, eu não consigo emprego. Eu deveria orar por esse irmão ou por essa irmã, dizer assim: Senhor, eis um filho teu, uma filha tua, que precisa, Pai. Ela não merece, ele não merece, mas abre a porta do emprego para ele. Abre a porta do trabalho, da promoção, do aumento. Não deveria ser essa a nossa oração? Mas nós perguntamos: e aí, como que está a tua vida? Está tudo bem? Cumprindo as coisas? Irmão, porque provavelmente você deve estar fazendo alguma lambança. Eu só preciso saber qual a lambança. Porque você está sem emprego, alguma se aprontou. E aí eu imponho ao irmão ou à irmã a condição de escravidão. Então eu tenho que fazer para merecer? Não. Eu faço porque eu já recebi. Eu tenho, e por isso eu sou grato. E alguém, eu vou chegar nos filhos, não fique, já eu vou chegar nos filhos de Sara. Eu chego na casa dos irmãos e das irmãs e olho para ele e falo: você que não para de pecar não, viu? Às vezes eu não falo, mas penso. Você que não para de aprontar o que vocês aprontam, que é um Deus irado querendo acabar com você. Mas não é um Deus irado querendo acabar com você. João capítulo 12 diz que Ele não veio te julgar, Ele veio te salvar. O julgamento dar-se-á depois que todas as tuas recusas, depois de todo o teu desejo de não querê-lo. Aí, na verdade, a palavra diz que quem te julga é a própria palavra, a sua rejeição a este Deus amoroso. Agora deixa eu te falar um pouquinho dos filhos de Sara. Olha o verso 28. Vós porém, irmãos, sois filho da promessa, como Isaque. Olha para mim, sabe o que Paulo estava dizendo? Explica Isaque. Eu explico uma promessa. Ele prometeu a Abraão e também a Sara. Se ele lhe fez uma promessa de estar todos os dias contigo, ele disse que estaria com você todos os dias, nos vales,
nos mais altos montes, em qualquer que seja a circunstância. Você pode não querê-lo, mas Ele quer estar com você todos os dias. E quando eu creio nisso, e só creio nisso, não se trata de merecer ou não merecer, não se trata de buscar ou não buscar, se trata de acreditar que eu acordo de manhã e o Espírito Santo está comigo. Quando eu acredito nisso, eu digo: joia, o dia hoje vai ser bênção. Se alguma luta tiver, o Senhor estará comigo. Quando eu vejo na minha vida, como eu imagino que você vê na sua, o mar revolto, eu não olho para os meus pecados. Hoje já não mais. Aprendi uma lição, né, pastor Paulo? Eu não olho para os meus pecados. Deus usou um homem para falar isso para mim. Eu não olho mais para os meus pecados. Eu olho para o favor de Deus. Eu não mereço, mas Deus prometeu que cuidaria das minhas finanças. Deus prometeu que se cresce nele, a minha casa serviria a Ele, seria salva por Ele. Deus prometeu me dar saúde. E aí, a saúde que eu quero não é a saúde que eu mereço. Presta atenção. Aquela que eu mereço e não tenho me escraviza. Mas aquela que eu preciso e eu sei que não mereço, me liberta. Porque eu sei que um dia o Senhor fará. Porque Ele me prometeu. Não prometeu Isaac? Isaac não chegou? É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Está dizendo a você quais são as promessas que você tem sobre a tua vida. Tire delas, tire de todas essas promessas o teu merecimento. Amados, quem já ouviu pregadores, palestrantes dizer assim: eu vou te ensinar os 5 passos para se dar bem na vida. 6 maneiras de ter um casamento firme, 24 maneiras de ser um namoro top, 20 e tantos, sei lá, coisas. Eu quero dizer algo a você. Se alguém explicar aquilo que acontece de bom na vida dele como métodos, maneiras, já não é graça, é escravidão. Ele fez e ele mereceu. Mas quando uma pessoa diz: cara, eu não sei, eu trabalhei bastante, eu suei bastante, eu tomei bastante decisões, Deus me abençoou. É isso que eu consigo explicar. Deus fez, é Ele quem faz. Aí eu digo: eu sou livre para adorar o Senhor, eu sou livre para ofertar ao Senhor, eu sou livre para fazer aquilo que Deus e o seu Espírito coloca em meu coração. Olha o final, e eu estou terminando. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Olha para o pastor. Se eu te desse regras para você parar de fazer bobagem, tipo assim: Wesley, Fran, na porta, pega o manual nosso manual, fala que não pode adulterar, não pode ver filme pornográfico, não pode beber, não pode ficar embriagado, não pode ficar mexendo com a mulher dos outros, não pode não pode comprar e não pagar, pode no isso, pode aquilo outro, não pode. E mais ou menos daria uns 120. Se você lesse tudo aquilo, mudaria a tua vida? Muda. Porque aqueles que são os filhos de Agar acham que muda. Quando eles veem eu pregando sobre a graça, ele diz: mas que liberdade é essa que esse homem está dando? Que liberdade é essa que esse pastor está dando? Esse povo vai fazer coisa errada até o talo. Mas se eu dissesse para você que você não pode fazer, você ia mudar? A força do teu braço, você acha? Tem gente que até muda, querido. Muda um mês, muda um ano, muda 2 anos. Mas lá está lá o legalista, já ele apronta uma delas. Quem sabe não naquela área, mas em outras. Então, como sairá o filho da graça?
Quem sairá daqui hoje agraciado com o favor de Deus? Ele sai cheio da esperança. Cara, o que Deus fez por mim. O desemprego é só questão de tempo. Já já arrumo um emprego. E vou arrumar um bom. Porque Deus é bom. Melhor do que eu tinha. Ele sairá por aqui não humilhado pela força da lei, que diz: você é um adúltero, você é uma adúltera, você é um assassino, você é uma assassina que abortou, isso é lei. Ele sairá por essas portas dizendo: cara, eu fui perdoado, eu fui remido, lavado pelo sangue de Jesus, e não é nada que eu fiz, foi o que Ele fez. Eu só aceitei o que Ele fez. Eu fico imaginando Sara, cara, Abraão, sei lá, a Emily sabe bem, eu estou com uns enjoos. A Emily podia dar lição para nós, está grávida, eu sei, estou sentindo a queimação. E Abraão falou: eu acho que aconteceu. E ela olhou para ele: aconteceu mesmo. Aconteceu. Os filhos da graça que entraram aqui essa noite, querem experimentar o favor, precisam sair daqui sabendo que não merece. Toda vez que você for tentado a achar que merece, saiu da graça, virou um desgraçado. É teu mérito. Pode dar certo? Não sei, de repente, como você... Não sei, mas eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro buscar a santidade de um Deus santo, que me faz santo dia após dia. Sabe o cara que hoje compreendeu o que é a graça? Hoje, compreendeu a graça. E amanhã ele vai fazer algo que ele sempre fez. Sempre foi incomodado pela lei. Não fuma, hein? Não fuma, porque filho de Deus não fuma. Não fuma. Então sempre que ele ia comprar o cigarro, meu Deus do céu, cigarro, essa coisa me escraviza, essa coisa está acabando comigo. Quando ele sai de um culto como esse, ele olha e fala: cara, eu sou maior que esse maço de cigarro, meu. Não pode ser essa coisa que me prende, cara. Não pode ser, Pai. Não pode ser isso que me prende. Não pode ser esse vício por prostituição que me prende, Pai. Eu sou melhor que isso. Não pode ser, Pai, essa falta de palavra que hoje eu tenho. Eu sou um filho do rei, eu sou uma filha do rei. Quando eu entendo isso, quando você entende isso, você olha para aquilo que te escraviza e diz: eu sou livre. Você vai me escravizar hoje, você vai me escravizar amanhã, mas uma coisa é certa: muito maior do que esse vício, muito maior do que isso, é o amor que Deus tem por você. Quando você entender esse amor, você se liberta disso. Aliás, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, como se dá isso, pastor? Eu vou dizer com você como se deu comigo. Quando eu fui abrir mão de coisas, eu olhava e dizia: isso eu não quero mais. Sempre tive algumas coisas, eu ainda desejo, mas jamais o desejo por aquilo que eu fazia e que não era legal foi maior do que a minha capacidade de dizer não. Eu sou livre e eu não quero. Não era a lei que me impedia de fazer, era o que eu achava de mim mesmo e o que eu achava de Deus em mim. Queria pedir para o grupo de louvor se posicionar. Você entendeu? Porque do tema
A graça para os desgraçados. Quem sabe entre nós há muitos religiosos, pessoas que fazem e acreditam que porque fazem, merece. Eu queria convidar você hoje a poder declarar com os teus lábios que você serve um Deus que dá a você aquilo que você não merece. Aliás, Ele poupa você daquilo que você merece. Porque se você acha que merece, se você continuar pensando assim, você é um filho de Agar. A lei um dia te condenará. Um só ato errado teu, um só, te condena. Pastor, mas como eu explico então santidade? Como eu explico santificação? É impossível, irmão. É impossível eu viver uma vida de santidade sem ter o Espírito Santo vivendo em mim. É Ele que provoca em mim essa santidade, essa santificação. De hora que pisa na bola, Ele fala: pô, filho, não é fazer isso, cara. Não faz isso, não. Você sabe como que eu faço Ele viver em mim? Quando eu declaro: Senhor, derrama sobre mim, Senhor. Derrama a Tua graça. Tu sabes que eu sou um homem errado. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu não sou bom, Pai, mas Tu és bom, Senhor. Aquele pastor disse que o Senhor me ama, e eu aceito o Teu amor, Pai. Faça isso hoje, querido. Declare com os teus lábios: Senhor, eu quero o Teu favor. Eu sou o desfavorecido que precisa do Teu favor. Entrei nessa igreja, ou até hoje eu me sentia como alguém que poderia impactar o Senhor com minhas atitudes, e eu percebi que eu sou uma pessoa que não tem a Tua graça, portanto eu sou um desgraçado, e hoje eu quero sair daqui como alguém agraciado, alguém que pode desfrutar do doce toque da Tua doce presença. Enquanto nós louvamos, eu peço a você que você ore a Deus.